Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero primeiramente agradecer o carinho, a oração, a preocupação, as mensagens enviadas. Essa semana também eu fiquei um pouco distante, das respostas inúmeras de celular devido à limitação do corpo e da mente, A mente muito lenta, o raciocínio lento para mim é um problema sério. E eu consegui desfazer meus compromissos de ontem. Ontem eu tinha compromisso de manhã até a tarde. Hoje de manhã eu tive um compromisso que já cumpri, graças a Deus. De 8 às 9 eu estava aqui palestrando para um grupo de irmãos. Um compromisso de estar no púlpito nesse momento, mantive. Só que os compromissos na parte da tarde, que seria uma reunião com liderança depois do almoço, e depois compromissos à tarde e à noite em Cabo Sul. Eu tive que suspender tudo isso por conta do limite do corpo. E, graças a Deus, o próprio pessoal de Cabo Sul foi quem mais me incentivou a suspender isso tudo. Os irmãos daqui também compreenderam e, graças a Deus, estamos caminhando. Antes de eu começar a expor a Escritura, eu preciso situar vocês. Preciso situar a igreja. Hoje, nós iniciamos mais um ano litúrgico. Eu sei que, por mais que eu fale isso, ainda é uma coisa de não fácil entendimento, devido a não fazer parte do nosso cotidiano litúrgico. Mas a nossa igreja, ela dirige o seu púlpito de acordo com os períodos do calendário cristão. Não seguimos à risca, conforme a tradição católica, mas aproveitamos esses grandes acontecimentos redentivos, que é o nascimento de Jesus, sua morte, sua ressurreição, que formam os 2 grandes ciclos do calendário litúrgico. Nós aproveitamos isso e, diante desses grandes acontecimentos, nós vamos expondo a palavra de Deus de maneira que possamos viver e corresponder, viver de acordo com aquilo que Ele fez por nós e corresponder àquilo que Ele deseja de nós. Então, isso é um trabalho que requer concentração, a vida piedosa, de oração, para pensar tudo isso. E junta-se isso a um período em que o raciocínio não está muito bom, a gente tem alguma dificuldade. Mas o planejamento de 2026 está em andamento e o planejamento de púlpito ele já está em condução, e o que eu vou passar para vocês agora é o planejamento de púlpito no primeiro período do ano litúrgico, que é o ciclo de Natal. O Natal é dia 25 de dezembro, o ciclo de Natal começa 4 domingos antes, ou seja, começa hoje, e termina 4 domingos depois, dentro daquilo que a gente está fazendo aqui, em uma espécie de adaptação ao calendário cristão. Então, irmãos queridos, quando chegamos mais um início, o início de mais um ano, eu primeiro quero expressar o meu desejo para esta igreja e para a minha vida também. O meu desejo sincero é que ao longo deste ano nos tornemos mais cristãos, mais comprometidos, mais piedosos, mais responsáveis com a nossa fé, mais cônscios do nosso papel como igreja de Cristo. Possamos crescer na compreensão da fé, no crescimento doutrinário, que possamos crescer na vida piedosa, que envolve oração, que envolve santificação, que envolve a comunhão íntima, diária com Deus. Possamos crescer em comunhão, que são os vínculos afetivos que nos unem e que nos legitimam como corpo de Cristo, e que possamos crescer em responsabilidade e compromisso evangelístico, entendendo que Deus não deu essa responsabilidade a outro povo, senão ao povo dele. Como eu disse, fazer o bem ao próximo, todos podem fazer. Pregar o evangelho como Cristo mandou, só a igreja pode fazer. De modo que, se a igreja se silenciar, a voz de Deus, porque a igreja, como a voz de Deus, como aquela que proclama a verdade de Deus, faz com que silencie o evangelho. Silenciando o evangelho, o império das trevas prevalece.
Então, meu desejo é esse, que nós possamos crescer. E nesse primeiro período, que é o ciclo de Natal, eu decidi, mas não uma decisão aleatória, uma decisão que é oriunda de bastante reflexão, pensamento, busca do Espírito Santo, busca de orientação do Espírito, oração. E tomamos por decisão usar o livro de Isaías, do profeta Isaías, ao longo de todo o ciclo do Natal. Serão basicamente 8 a 9 sermões, 4 nesses 4 domingos que antecedem o dia 25, e depois nos 4 domingos que são posteriores ao dia 25. Então, o livro de Isaías será o nosso livro-texto, será o livro de exposição. Eu peço que vocês leiam, procurem ler, procurem entender esse livro importante. E as razões são muitas, né, de ter utilizado o livro do profeta Isaías. Primeiro que nós entendemos, eu entendo, né, que nós vivemos um tempo que tem muita similaridade ao tempo do profeta Isaías. A palavra dele, ela é muito aplicável aos nossos dias. Então, existem coisas assim, por exemplo, o tempo de Isaías era um tempo de falsa esperança, era um tempo de conforto, porque tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul havia prosperado, recuperado terras, o culto estava fluindo normalmente, e havia então todo esse contexto meio que cegava o povo de Deus para perceber seus defeitos, seus desvios. E tudo aquilo que eles viam, eles tinham como um indicador de aprovação de Deus. Porque estava havendo prosperidade, o templo estava erguido, o sacerdócio estava fluindo, tanto no norte como no sul. No norte, quem reinava era um rei chamado Jeroboão II. E no Reino do Sul, sobretudo, o reino de Uzias, que também é chamado de Azarias, que reinou 52 anos e trouxe muita prosperidade. Então, todo esse contexto de prosperidade, de religião, de calmaria aparente, trazia àquele povo uma sensação de aprovação de Deus. E com isso eles estavam também se distanciando de uma espiritualidade verdadeira. O culto já recebia elementos estranhos no culto. Os profetas profetizavam de acordo com o interesse do povo. Eles, ao invés de confiar em Deus, eles procuravam se alinhar a poderosas nações para se defender. Por exemplo, ao invés de confiar em Deus, eles fizeram uma aliança com o Egito. E tudo isso Deus vai vendo isso tudo e ele levanta profetas para orientar esse povo. Além de tudo, o livro do profeta Isaías, ele é considerado o livro mais messiânico do Antigo Testamento. É o livro mais cristão, por assim dizer. É como se fosse uma antecipação do Novo Testamento no Antigo Testamento. Então, diante de tudo isso, eu acho muito relevante a gente expor esse livro com cuidado, com sermões que eu vou procurar ser claro, contextualizando o texto, o que estava acontecendo ali, por que o profeta falou isso e como isso se aplica a Cristo e que implicações isso tem para nós. Então, é esse itinerário. Perceber o que estava acontecendo lá, o que foi que o profeta anunciou, o que tem isso a ver com Cristo e que implicações tem para nós. É isso que eu quero que vocês entendam. E eu tenho orado a Deus para que eu seja claro, que eu seja bem direto nas coisas que eu preciso falar. Eu posso te dizer de antemão que você e eu precisamos muito ouvir o que esse livro nos diz. E nós precisamos ouvir, como eu costumo dizer, desarmados. Nós precisamos ouvir abertos para aquilo que Deus quer nos mostrar. Precisamos ouvir isso com o coração cheio de prontidão para acolher o que Ele fala, reconhecer talvez nossas limitações em corresponder e buscar com muita humildade a ajuda do Espírito Santo, a nossa comunhão e a nossa unidade para que possamos corresponder ao Senhor. Resumindo aqui a minha fala, o nosso objetivo em 2026
não é apenas fazer uma aglomeração de pessoas. Nosso objetivo é que essa igreja se aproxime mais do que é ser igreja e que se aproxime mais da razão pela qual a igreja existe. Então você tem um papel importante nisso. Então, quando você ouvir a palavra de Deus, pense primeiramente em você, que o Espírito de Deus nos ajude a fazer uma leitura do nosso tempo, confrontando com ou comparando com o tempo de Isaías, e olharmos para Cristo como resposta, e olharmos para dentro de nós mesmos como aqueles que são responsáveis por anunciar essa resposta. Ok? Dito essas coisas, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, óbvio, o capítulo é 9, e nós vamos ler apenas 2 versículos do capítulo 9, que são os 2 primeiros versículos, versículos 1 e 2. Podemos ler? O texto diz assim, só uma observação. Irmãos, não tem como eu detalhar todas as minúcias do livro de Isaías, mas se você tiver qualquer dúvida sobre esse livro, sobre aquilo que o profeta fala, você pode me procurar e eu tento ajudar. Pode procurar o teu líder, que ele também vai te ajudar, e eu posso ajudar aquele teu líder também ajudar você. Tá bom? Mas é muito interessante você se interessar por esse livro, ok? Versos 1 e 2 do capítulo 9, que diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Deus bendito, nós reconhecemos nossa total incapacidade de compreender as grandezas contidas nesses 2 versículos e ratificadas em todo o cânon bíblico. Mas nós humildemente te pedimos e, de certa forma, ousadamente, também confiamos, e tu has de nos trazer o entendimento necessário para compreendermos aquilo que tu queres nos falar nesse início de ano litúrgico, nesse início de primeiro período, que é o ciclo do Natal, que tu venhas aclarar a nossa mente, venha falar ao nosso coração. Ó Deus, nós o que queremos apresentar a Ti é um espírito humilde, é um coração inclinado para Ti. É um reconhecimento diante de Ti que nós precisamos da Tua palavra. É a Tua palavra que nos sustenta, a Tua palavra que nos orienta, é pela Tua palavra que nós devemos viver. Então, que nesta manhã Tu sejas gracioso conosco, mesmo que a gente não mereça, que seja pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, as Escrituras num todo, e especialmente os profetas, e mais especialmente o profeta Isaías, nos ensinam que os dias sombrios, os dias de tristeza, de medos, de aflições, de desesperanças, existem. E que muitas vezes esses dias podem ser consequências da própria falha do povo de Deus. A Escritura nos ensina que Deus permite que o seu povo passe por adversidades e por reveses fortes, para que ele volte à sensatez, para que ele volte a compreender o querer de Deus. As Escrituras nos mostram isso, que esses tempos sombrios de tristeza, de medo, de aflições, desesperanças, de disciplina de Deus, eles existem. Mas as Escrituras também nos ensinam que esses tempos depois são substituídos pela glória do Senhor, pela presença da luz eterna de Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia e, sobretudo,
pela sua fidelidade à aliança. Então, uma das belezas da Escritura é que ela não nos engana, ela não nos ilude. Se formos honestos com a Escritura, vamos ver que a vida do povo de Deus, essa ideia, por exemplo, que Deus não é contra o seu povo, ela não é uma ideia verdadeira. Ela não é uma ideia bíblica. O que Paulo diz é que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Mas tem um se aí. Se Deus é por nós. Acontece que em diversos momentos da história do povo de Deus, Deus não foi com o seu povo. Ele foi contra o seu povo. Então, as palavras de Paulo, elas podem também ser entendidas no sentido não claro do texto. É só a gente pensar. Se a gente pegar o texto de Romanos, que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente podia usar esse texto, ou essa premissa, a gente poderia usar de uma forma contrária. Se Deus é contra nós, ninguém pode ser a favor. Então, a gente tem essa realidade bíblica, de ponta a ponta da Bíblia. E esse texto que nós lemos, esses 2 versículos, ele é extremamente significativo para nós. São 2 versículos. E eles são significativos, por isso eu estou começando com eles, sobretudo nesse período que a gente vive, no ciclo de Natal, que a comunidade cristã, a cristandade, ela vive esse tempo na expectativa do dia 25, em que se lembra o nascimento de Jesus e o cumprimento da promessa messiânica. Quando a gente vive uma neutralidade espiritual, ou quando a gente vive uma certa indiferença espiritual, nós vamos entender o Natal como qualquer mundo pagão entende. Nós vamos entender o Natal como um tempo de ganhar dinheiro, um tempo de se comprar muita coisa, um tempo de arrumar a casa, um tempo de receber amigos, um tempo de fazer festa, um tempo de comer coisa que você não come o ano inteiro. Eu tenho certeza que você não come rabanada o ano inteiro, nem aquelas guloseimas do Natal, provavelmente você não coma. Uma vez eu vi alguém falar assim, adoro rabanada. Eu falei, eu acho que isso não é verdade. Porque se você adorasse, você não comia só uma vez no ano. Então, está mais para a tradição da data. Então, a gente precisa entender que o 25 de dezembro, ele é uma realidade, não tem como a gente fugir dessa tradição de festa, de presentes, Porém, nós precisamos trazer à nossa mente que a maneira como um cristão lidar com essa data deve ser diferente de qualquer outra pessoa. A gente precisa entender por que Jesus nasceu. A gente precisa entender por que não tem na Bíblia nenhum indicador de orientação para a gente comemorar o aniversário de Jesus. E a resposta teológica é: como é que você vai comemorar aniversário de alguém que é eterno? Isso seria uma resposta teológica, mas o que nós comemoramos, o que nós lembramos, foi que houve um dia que isso aconteceu. Se ele é dia 25 de dezembro ou não, não vem ao caso. O importante é que esse dia aconteceu e se marcou 25 de dezembro para lembrar desse dia. Então, esse texto, ele é significativo para nós nessa época. E por isso, pelo ciclo do Natal, mas ele é, ao meu ver, mais significativo ainda, por conta do contexto religioso dele, o contexto social e histórico desses 2 versículos, e também pelo seu anúncio profético do que estava por vir. Então, tendo essas informações na mente, eu gostaria, primeiramente, com vocês aqui, expor esses 2 versículos, dentro do contexto desses 2 versículos. Por que essas palavras estão aqui? Por que o profeta diz isso? Qual é a razão dele falar essas coisas? A gente vai ter que entender isso. E depois nós vamos extrair desse contexto pelo menos 4 verdades que se aplicam a Cristo. E ao entender essas verdades aplicadas a Cristo, nós vamos procurar ver como essas verdades se aplicam a nós.
o que elas requerem de cada um de nós. Esse é o ponto desse primeiro sermão, e é aqui que eu queria que você entendesse comigo. Primeiramente, vamos compreender o texto. Você está aí com Isaías 9 aberto diante dos teus olhos? Sim ou não? Qual é a primeira palavra do versículo 1? Primeira. Mais. Isso aí é uma conjunção adversativa na língua portuguesa. Quando você tem um mais, porém, todavia, entretanto, está fazendo um contraste com algo que foi dito. É isso, mas, é isso, porém isso. O dia está bonito, mas está muito quente. Faz contraste. Ok? A pergunta é por que o mar está aqui? Ele está fazendo contraste com o quê? Qual é essa conjunção adversativa? Está relacionada a quê? Ela liga a que texto? E a resposta, para a gente ser mais objetivo, mais claro, óbvio que esse mais liga o texto com os oráculos anteriores, aquilo que está no capítulo 8. Mais precisamente, o que está no final do capítulo 8. Então, para você entender esse mais e a posição profética de Isaías nos versículos 1 e 2, você precisa entender o que o profeta fala no capítulo 8, e para a gente sintetizar, a gente vai perceber do 19 em diante. O que estava acontecendo ali para Isaías começar assim, mais para a terra, aí depois que ele fala o mais, você vai ver outro contraste. A terra que estava aflita, então havia aflição, não continuará na obscuridade, haverá uma esperança. Então tem uma aflição, tem momentos obscuros e tem uma esperança dita pelo profeta. Ele prossegue e vai fazer contraste entre primeiros tempos e últimos tempos. Presta atenção, ainda no verso 1. Deus, nos primeiros tempos, o que Deus fez? Tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Quem tornou desprezível? Deus. Por que razão tornou desprezível? É isso que a gente vai ver antes. Porque isso tem a ver conosco. Queria dizer para vocês, o que vocês já sabem, que em Deus não há mudança nem sombra de variação. O caráter de Deus é imutável, sua santidade é imutável. Deus ainda age, Deus ainda disciplina, Deus ainda tem longanimidade, mas Deus também tem parâmetros para isso. E isso a gente não pode perder de vista. Ele prossegue, então, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, que seria a Galiléia dos gentios depois. Mas depois, olha o contraste. Mas nos últimos, aí ele aponta para o futuro. Nos últimos, esse Deus que tornou essa terra desprezível, tornará glorioso o caminho do mar. Mesmo Deus, além do Jordão, e aí ele chama a região de Galiléia dos gentios. E depois ele vai terminar e diz, esse povo que estava em trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, aí tem a ver com vivência, com continuidade, com o cotidiano, os que viviam assim, para esses que viviam assim, a luz resplandeceu. Para quem ele está apontando, a gente vai ver daqui a pouco. Agora, por que essa terra se tornou desprezível? E porque agora eles carecem de uma esperança futura? A gente começa a ver agora. Queria que vocês olhassem o verso 19, que é para a gente entender o mais do capítulo 9, verso 1. O que diz o verso 19? Quando vos disserem, então tinha gente dizendo, aonde? No meio do povo de Deus. Preste atenção nisso. Quando vos disserem, consultai os necromantes, consultem os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos vão se consultar os mortos.
que esse texto está dizendo? O que estava acontecendo naquela época? Deus estava sendo substituído por outras fontes. Irmão, eu sei que não tem ninguém aqui consultando morto. Pelo menos espero. Eu sei que não tem aqui alguém que ponha confiança nas questões esotéricas, tão comum do nosso tempo. Pelo menos de forma objetiva, isso não faz. Mas eu queria que você entendesse que, tal como nesta época, Deus está sendo substituído. Deus está sendo colocado num lugar diferente do que Ele é. Muitos cultos da igreja têm se tornado sincretista. Muitas pessoas vão à igreja em busca de uma palavra profética para a sua vida e não em busca daquilo que Deus fala. Muitas pessoas estão colocando suas esperanças naquilo que a própria igreja vai oferecendo. É a corrente que vai te dar isso, é isso que vai te dar aquilo, são as suas emoções mexidas e você confunde isso com Deus. É similar. O que estava acontecendo? Eles diziam assim: consultem os adivinhos, consultem os médios. Não é só Deus. Não é só a palavra de Deus. Você precisa de umas coisas. Não é só ficar vidrado num texto bíblico te orientando. Você precisa de umas coisas. Você que sabe onde está apertando teu calo. Você que sabe onde está machucando. Procura um outro lugar onde você possa se sentir bem, onde você tenha algum tipo de satisfação interna. Faça isso. No livro de Jeremias, a gente tem um Deus bradando, um texto que ele é rico pela sua beleza, pela sua estranheza, como se Deus convocasse os céus e falasse assim: venham ver o que está acontecendo na terra, vem aqui, vem, olhem para lá. Está vendo? O meu povo está deixando a fonte eterna e está se detendo em cisternas rachadas que não retêm as águas. Para o profeta Samuel, que muito fica indignado com o povo querendo outra coisa senão Deus, Deus fala assim: Samuel, quieta a tua alma, porque eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Não é a você, é a mim. E aqui esse povo estava assim: consultem os adivinhos, os médios, busquem outras fontes, consultem os mortos. Quem disse que você não pode saber do teu futuro, saber de alguma coisa? Você que está muito apreensivo com as coisas que está por vir, qual é o problema de você, no lugar onde tem adivinhações e revelações sobre o teu futuro, você confia nele, porque Deus também usa esses meios. Era esse o discurso. Precisamos de respostas imediatas. Era isso, está no verso 19. Ao profeta, no verso 20, ele vem num viés contrário. Um viés contrário. Não sei se você está com a revista atualizada, mas o verso 20 diz assim: a lei e ao testemunho. Começa assim. E se você reparar, esse A é craseado. O sentido do texto é: vamos para a lei e vamos para o testemunho, e não para os cartomantes, e não para consultar e não para outras fontes. Vamos para a lei, vamos para o testemunho do Senhor. A exortação de Deus aqui é: ao invés de vocês buscarem outras fontes, retornem à Escritura, retornem à Torá, que é uma palavra hebraica que significa ensinamentos. Retornem a vida de vocês para aquilo, para a maneira pela qual Deus prescreveu o caminhar de vocês. Voltem a confiar nele. Não tem como confiar nele sem confiar nos ensinamentos dele, na palavra dele, naquilo que ele deixou registrado. Significa, irmãos, que deixar de confiar na Escritura é deixar de confiar em Deus, mesmo que você esteja cultuando todo domingo. Esse povo estava cultuando. O templo estava erguido. Eles estavam prósperos. Azarias, ou rei Uzias, conquistou terras, prosperou. Havia uma potência mundial ameaçadora, que era a Síria, que ameaçava esses reinos,
Mas Israel, ao invés de confiar na aliança de Deus, ele foi buscar aliança com o Egito. Como hoje, ao invés de você confiar em Deus, nas promessas da palavra dele, você busca aliança com o seu partido político, com sua ideologia, com suas preferências políticas, e acha que isso é confiança em Deus. Você acha que o mundo vai mudar? Não porque Deus vai intervir, mas porque a justiça social será aplicada por nós, porque o homem se autoajudando será um homem de conquista, e a sociedade será melhor. É esse tempo aqui. E Deus está condenando isso. Então, ele diz, ao invés disso, busquem a lei de Deus, busquem os ensinamentos de Deus. Isso que ele fala no verso 20. No verso 21, ele vai, então, anunciar dias sombrios que eram decorrentes de Deus ser substituído por outras coisas. O que nos mostra que nada passa despercebido diante de Deus. Eu quero que você me ouça com muito carinho. Com muito carinho. Como se você ouvisse um homem de Deus. Estou falando individualmente, tá? Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Não faça turismo na casa de Deus. Não faça isso. Não coloque nada no lugar dele. É o primeiro mandamento. Não coloque nada no lugar dele. Não substitua por nada. Não confie no teu braço. Não confie no teu trabalho. Não pense que o teu sustento vem da tua força. Não queira que Deus tire a tua força para te provar isso. Evite isso. Porque a Bíblia nos alerta para isso. Então, por favor, escuta a voz de um pregador sincero. O profeta está falando, e olha o que ele diz. Por conta disso, por conta dessa obstinação, por conta da teimosia, por conta de insistir naquilo que Deus fala, ao invés disso, busca a minha lei, busca os meus ensinamentos. Você está confiando em você. Você quer buscar do teu jeito. Se você continuar assim, aí o verso 21 diz, o povo andará de um lugar para o outro. Mais ou menos isso. Passará pela terra duramente, oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão seu rei e ao seu próprio Deus. Quando vocês veem que não tem, vocês vão dizer que Deus é que está negando vocês. Vocês vão botar a culpa em Deus e nunca em vocês. Vocês vão achar que Deus é o culpado e não vocês estão colhendo do que plantaram. É o que ele está anunciando. Reparem. Quando tiverem fome, eu estou no verso 21, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei, o seu Deus, olhando para cima, com arrogância, obviamente. E no verso 22 ele diz, olharão para a terra, e esse cair, o que vocês vão ver? Angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e vocês serão lançados para densas trevas. Irmãos, olha, é lágrima no olho, é lágrima na alma, quando eu leio textos como esse, e quando eu vejo o tempo que eu estou vivendo. Não está longe disso. A gente está fazendo a mesma coisa com outra roupa, com outro desenho, com outra arte, com outra tintura. Mas é a mesma coisa. É claro que eu estou falando de forma generalizada. Eu peço a Deus que você entenda isso como palavra de Deus para a tua vida. A gente está começando o ano hoje. Começando o ano hoje. Você vai lembrar das palavras do apóstolo Paulo. De Deus não se zomba. O que o homem planta, o homem colhe. Bom, dito essas coisas, isso é muito comum nos profetas, ele denuncia, ele aponta o erro, ele não é ouvido, essa é uma outra característica. Por que o profeta não era ouvido? Porque o indicador de aprovação de Deus não vinha pela palavra de Deus, e sim pelas circunstâncias que eles viviam.
Então, se o templo está em pé, o sacerdócio está acontecendo, as nações estão se rendendo a nós, há prosperidade tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Deus está com a gente. Vem esse profeta dizendo que Deus vai trazer um tempo de angústia, e a gente não pode acreditar numa coisa dessa. Como muitos resistem também quando nós expomos a palavra tal como ela é. É preferível sentir alguma coisa, é preferível ter uma satisfação interior, e vão ignorando sem perceber aquilo que Deus está mostrando. Mas, como dizia, e diz, né, a Tânia, minha esposa, a conta vem. E vem. Então, o que aconteceu com esse povo, né? O que Deus vai... Deixa eu tentar parafrasear aqui a nova versão da linguagem de hoje, diz assim, ó: o povo andará de um lugar para o outro, andará sem rumo, desanimado, com fome. Por causa da fome, ficarão com raiva, amaldiçoarão o seu Deus, olharão para o céu e depois vão olhar para a terra e vão ver somente sofrimento, escuridão, trevas e angústias. Porém, nada poderão fazer. Irmãos, eu tenho anunciado, eu creio que de forma incansável, o que a nossa geração está plantando. Casas que não leem mais a Escritura, casas que não são mais ambiente de culto, filhos que não veem seus pais orando, lendo a Escritura, ensinando a Escritura. O que a gente vê nesses dias? Pessoas ávidas por satisfazer suas emoções, pessoas procurando conhecer Deus pelas suas experiências e não por aquilo que Ele revelou de si mesmo. Pessoas utilizando-se de Deus para alcançar seus objetivos. Tudo isso está acontecendo nos nossos dias. E sabe qual será o resultado disso? Tempo de trevas, de escassez, de silêncio de Deus. No capítulo 55 desse livro, ele diz: busquem o Senhor enquanto se pode achar. Porque esse Deus também, em momentos da história do seu povo, ele se oculta. Ele entrega o povo a ele mesmo. Então, eu falo assim, com uma voz profética, mas não uma voz de quem está só vaticinando. É alguém que está lendo o seu tempo. Eu estou vendo isso. Eu estou vendo os cultos virarem espetáculo, eu estou vendo os pastores virarem um coach, eu estou vendo uma massa ávida por consumismo religioso. Eu estou vendo pessoas se iludindo com ambientes sensoriais e se distanciando sem perceber da totalidade da palavra, sobrevivendo de migalhas de textos bíblicos, na maioria das vezes descontextualizado com a revelação canônica. Estamos indo nessa, nossos filhos estão indo nessa, a gente não está percebendo. Mas eu estou aqui, no início de um ano litúrgico, anunciando essas coisas. Agora, irmãos, ao ler esse texto, a gente vê também que há uma esperança no meio dessa obscuridade toda. São características do profeta. Ele anuncia, ele denuncia, mas também ele traz esperança. Ele chama ao arrependimento, ele mostra a imutabilidade de Deus e a variação de um povo, e mostra que esse Deus, por conta da sua imutabilidade, por conta da sua aliança, cumprirá suas promessas. Os profetas avisam isso. Então, ao ler esses textos, que nós possamos ser... Talvez a gente pense que esses textos são estranhos a nós, afinal ninguém está consultando os mortos, mas não são. Eles são bem familiares a nós. Se analisarmos honestamente nos dias de hoje, nós chegaremos à conclusão que o contexto pode ser diferente, mas os erros são os mesmos. A gente vai chegar a essa conclusão. Então, esse texto vai começar trazendo esse mais.
essa palavrinha tão preciosa, né? Essa conjunção adversativa, que fala desse ponto, tempo sombrio e a razão dele existir, e aponta o futuro mais. Mas Deus não perde o governo, mas Deus jamais seus planos serão frustrados, mas Deus prevalecerá sobre tudo, mas Deus é imutável. O povo varia, o povo muda, contextos mudam, mas Deus é o mesmo. Então, mais, o que ele diz no mais? Aí ele fala, a terra, olha o passado, a terra que estava aflita. Ele está apontando para o futuro. O que eu quero que você entenda é que esse futuro que Isaías está apontando é um futuro que ele não viu. Ele aponta. É como diz o apóstolo Pedro, os profetas queriam indagar acerca de quando e de quem eles estavam falando, mas eles não sabiam. Eles eram falados eles falavam pelo Espírito de Deus que estava neles. Então, feito esse contraste, irmãos, a gente começa a entender esse texto, que ele mostra um futuro glorioso. Esse futuro glorioso substituirá os tempos sombrios. Aquele Deus que nos primeiros tempos tornou desprezível a terra, agora nos últimos vai tornar essa terra gloriosa. O Deus que permitiu que a obscuridade tomasse conta, agora trará a luz aos homens, porque Deus governa até sobre as trevas. Então as trevas darão lugar à luz, o povo que estava em trevas verá a grande luz. Portanto, nós estamos nesses dois versículos diante de palavras maravilhosas, extremamente significativas, e que nós precisamos entender. Agora, como essas verdades, o que você acha? Elas apontam para quem? De quem Isaías está falando sem que ele soubesse? Daquele que nós estamos esperando dia 25 para lembrar que ele nasceu. Quais são as verdades daqui que se aplicam em texto? Quais são as verdades desse texto que se aplicam a Cristo? Muitas. Mas a minha capacidade é muito limitada para extrair tudo. Mas eu quero que você entenda pelo menos 4 coisas. Primeiro, não duvide da Escritura. Essas palavras todas, proferidas há mais ou menos 700 anos antes de Jesus ter nascido, essas palavras cujos séculos poderiam dizer que não aconteceriam mais, essas palavras se cumpriram em Cristo. Passaram-se 7 séculos em que Jesus nasce, e Mateus, ao relatar o seu texto, ele faz uma conexão entre o que o profeta anunciou e aquilo que os olhos dele viram. Reparem, Mateus capítulo 4, versos 12 a 17. Que diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, João Batista, retirou-se para a Galiléia. Por que Jesus foi retirar-se para a Galiléia? A resposta simplória seria, foi porque João foi preso e ele foi para outra região. A resposta mais profunda é porque Isaías anunciou isso, que ele ia para a Galiléia dos gentios. E aqui está se cumprindo. Ele foi para a Galiléia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, que está lá descrito em Isaías 9, versos 1 e 2. Por que ele foi lá? Mateus agora, aí a gente entende a revelação progressiva da Escritura. Isaías não sabia quando. Mateus, quando isso acontece, faz conexão. O Espírito de Deus está por trás disso tudo. O Espírito de Deus está monitorando o cânon da Escritura. Ele está organizando as Escrituras que agora são dadas a nós. Então, no verso 14, ele diz: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito, aí ele é específico, que fora dito pelo profeta Isaías, 700 e poucos anos antes. Quando Isaías disse? Nesse texto que nós acabamos de ler. Naquele contexto
de aparente tranquilidade, prosperidade, de uma certa cegueira quanto aos seus próprios erros, falhas, desvios, e uma promessa de tempos sombrios, acompanhada de uma promessa de tempos gloriosos, quando a luz do Senhor vem. Então, reparem aqui o verso 4 do capítulo, ou melhor, o verso 14 do capítulo 4 de Mateus, ele diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas, lembra? Que ele fala no capítulo 9, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes, isso é literalmente Isaías, resplandeceu-lhes a luz. E aí é o ponto, depois dessa luz entrar, depois dela penetrar no meio das trevas, aclarando tudo, a expressão do verso 17 do capítulo 4 é significativa, que ele diz: daí por diante. Daí por diante o quê? O texto nos sugere que depois da luz resplandecer as trevas, depois da luz aparecer no mundo, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependam-se. Reparem, irmãos, que a palavra de Isaías, arrependam-se do que vocês estão fazendo, é a mesma palavra de Jesus. Arrependam-se. A luz chegou. Passou a pregar e dizer: arrependei-vos. Por quê? Porque o governo de Deus chegou. Arrependam-se, mudam a mente e submetam as normas, os parâmetros, os ensinamentos da lei de Deus que foi deixada por esse povo. Aqui, para mim e para você, diretamente, a palavra de Deus para nós é a mesma. Devemos olhar para a nossa vida e nos arrepender dos desvios, entender que a luz de Deus chegou e arrependidos, ou seja, arrependimento não tem a ver com emoção necessariamente aqui, embora contenha. O arrependimento produz uma emoção sincera, mas o arrependimento em si não é emoção. O arrependimento em si, dentro da perspectiva bíblica, é uma compreensão racional de que você está errado e que você tem que se voltar para a lei de Deus, para os ensinamentos de Deus. Aí é você e eu analisando cada um de nós, onde estão os nossos desvios, aonde Deus foi colocado de lado, onde preferimos outras fontes em substituição dele. Agora que a luz chegou e a luz resplandece sobre as trevas, é que a gente tem que ver luz como Deus trazendo conhecimento e trevas, Deus permitindo a ignorância. É isso, você vai ver isso na criação. A terra estava em trevas e disse Deus: haja luz. É a mesma questão na redenção. A luz no meio da nossa ignorância, no meio dos momentos obscuros da nossa vida. Ele diz: arrependam-se, e diz por quê? Porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, o reino de Deus já está aqui. Irmãos, esse é o primeiro ponto aqui. As palavras se cumprem em Cristo. Cristo é o ponto de concretização da palavra. Ele mesmo dizia isso aos 12 discípulos a caminho de Emaús. Ele diz: importa que se cumprisse o que diz de mim toda a Escritura. E a Escritura aponta para ele. E agora Mateus está falando, é o que Isaías anunciou, chegou. Segunda verdade. Lembra quando ele fala aqui no capítulo 9, não precisa abrir não, só vou lembrar para vocês, quando ele diz assim, olha, nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon. E depois ele diz, e a terra de Naftali, mas nos últimos, essa terra se tornará gloriosa. Há um contraste entre primeiros tempos e últimos tempos. Qual é a verdade que isso aponta para Cristo? Em Cristo, os primeiros tempos passaram, chegaram os últimos tempos. A vida e a obra de Cristo é o início do fim dos tempos. Significa dizer que você está me ouvindo, você está vivendo o fim dos tempos. Esse fim que caminha para a sua consumação. Irmãos, na consumação haverá juízo.
Então, a minha palavra aqui ela é extremamente pastoral. E eu creio que com certa profundidade teológica. Para vocês entenderem o que o texto está dizendo. Repare, eu vou ler para vocês não precisam abrir, como esse conceito de últimos tempos ter chegado em Cristo está presente no ensino dos apóstolos. Por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer assim: estas coisas, olha o que ele está falando, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Que lucidez desse homem, né? Essas coisas aconteceram para dar exemplo a vocês. Essas coisas foram escritas, eu estou com 1 Coríntios 10, aqui, versos 11 e 12. Essas coisas foram escritas para advertência nossa. Então não está ali à toa. Para advertência nossa e de nós outros, aí ele vai dizer, nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, o que Paulo está dizendo? Aquilo que aconteceu lá, aconteceu para advertência nossa. Aquilo que lá foi registrado para nos orientar. Por quê? Porque nós somos o povo cujos últimos tempos chegaram. É a realidade de Jesus Cristo em nossas vidas. É a presença de Cristo em nós, é a presença dos últimos tempos. Então, irmãos, não fique iludido com o tempo presente. Não coloque a sua esperança naquilo que vai. Não seja iludido tentando juntar tesouro onde a traça come, onde a ferrugem destrói. Para de ter um cristianismo pontual, sensorial. Entenda, os últimos dias chegaram, estão se desenvolvendo para a sua consumação. Aquele que veio e trouxe luz no meio das trevas, voltará para que nunca mais haja trevas. E isso tem que estar na minha mente e na tua mente. Dia 25 a gente lembra que ele veio, e a gente também lembra que ele prometeu voltar. E se cumpriu a palavra que ele viria, que ele nasceria, certamente se cumprirá a palavra que ele retornará. O que cabe a mim e a ti é, pegando as palavras de Moisés em Deuteronômio, em que Deus fala com ele assim para o povo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, igreja, para se encontrar com o seu Senhor. Ele vem. Os últimos dias chegaram. Paulo, compreendendo isso, ele vai mais além, e quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim: eu digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Quem é a igreja? A igreja é o povo cujo fim do tempo chegou e que conhece o tempo, ou pelo menos deveria conhecer o tempo, discernir o tempo, entender o tempo. Ele diz: eu digo a vocês que conhecem o tempo. E o que ele diz? Já é hora de vos despertar do sono, da apatia, da indolência, da indiferença, de brincar de culto, de brincar de ir domingo, de vez em quando você tem um tempo, você vem. Para de brincar com Deus. Olha o que ele falou para o povo dele, lá em Isaías. Para de brincar. Eu sei que depois a gente vem pedindo oração, ora por mim, e às vezes a vontade de você está colhendo o que você plantou. Eu vou orar, mas você está colhendo o que você plantou. Para com isso. Vamos lá, aí ele diz: é hora de vos despertar do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. É preciso desenhar, irmão? Não está claro aqui? Desperta do sono, porque a salvação está se aproximando da sua consumação. Ele vem. Você não é crente, então você crê nisso. E depois ele diz no verso 12: vai alta noite, vem chegando o dia, deixem, pois, as obras das trevas e revistam-se das armas da luz. Isso é exortação para a igreja, irmão. Quer ver uma coisa que muito mexe comigo? É assim: você quer encher a igreja, faz evento. Caramba. Se a igreja não está cheia, pode ser por incompetência minha, incompetência de quem prega, mas não são eventos.
Eu jamais quero usar isso, eu já fiz isso. Não quero criar aqui um ambiente para atrair pessoas, porque depois a gente tem um discurso, é melhor estar aqui nesse ambiente do que estar no mundo, mas é o mundo dentro da igreja. Por favor, entendam isso, falo do meu coração. Bom, a terceira verdade que está lá e que se aplica em Cristo, lembra quando ele falou de sombrio, que viria uma glória? Deixa eu pegar aqui, ó. Ele diz assim: se tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Então ele fala que os tempos sombrios são transformados em tempos gloriosos. E isso se cumpre em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, a glória de Deus usurpada por um povo sincretista, idólatra, aquela glória que foi usurpada, em Jesus Cristo ela vem plena. E ela se revela como referência da glória de Deus. É o que João diz num versículo muito conhecido, quando ele diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, está se referindo a Cristo, e depois ele diz: nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele fala isso em 1 João: nossas mãos apalparam, nossos olhos viram, a respeito do Verbo da vida. A glória de Deus estava em Cristo. A glória que foi retirada do templo por conta da idolatria, eles foram para o cativeiro, agora ela vem plena em Jesus Cristo. E Isaías está anunciando isso aqui. Essa glória de Cristo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória, a glória do Deus unigênito, do unigênito do Pai, do único Filho, daquele que é eternamente, aquele que subsiste em si mesmo, aquele que não há princípio de dias, nem fim de dias, aquele que não tem genealogia, aquele que é criador e sustentador de todas as coisas, é Deus encarnado. Li João, agora eu conecto vocês com o entendimento que Paulo tem sobre isso, aplicando isso à igreja, quando ele diz: era um mistério que estivera oculto dos séculos, das gerações, mas agora esse mistério se manifestou, não é mais mistério. O mistério foi desvendado aos seus santos, que somos nós, a igreja dele. E ele diz sobre esses santos, ele diz: aos quais Deus quis dar a conhecer. Meu irmão, você talvez tenha passado uma semana difícil como é que eu passei. Mas eu vou te dar uma notícia para alegrar teu coração. Sabe por que você conhece? Porque Deus quis que você conhecesse. Porque Ele te considerou como os pequeninos. Porque Ele esconde dos grandes, dos sábios e revela aos pequeninos. Por isso que o texto diz: Deus quis dar a conhecer o que seria impossível de ser conhecido. Deus quis, é uma questão de concessão, não é um mérito meu, não é porque eu merecia isso, não é porque Deus viu alguma coisa em mim que merecia que eu conhecesse o que jamais poderia ter conhecido, é porque Ele quis isso. Como Ele quis chamar Davi lá do meio daquelas ovelhas, daquele cheiro de mato, chamar para reinar em Israel. Como Ele quis chamar Paulo, um perseguidor da igreja, para ser apóstolo dos gentios. Como Ele quis chamar um pescador da Galiléia para dar as chaves do reino para ele. Ele quis. Reparem, Deus quis que você conhecesse. A pergunta é: o que você faz com essa dádiva? Essa é a pergunta. Deus quis, e ele vai dizer, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre gentios. E qual é a glória desse mistério entre gentios? É o que Isaías profetizou: Cristo em vós é a esperança da glória. Não mais um tempo sombrio, mas um tempo glorioso em Jesus Cristo. E por último, quarta verdade que se aplica a Deus, a Cristo, é que em Cristo as trevas dão lugar à luz. Lembra? O tempo de obscuridade vai passar. As trevas dão lugar à luz. E a morte foi vencida pela vida. Em Jesus Cristo. Nesse que a gente lembra, no ciclo do Natal, que Ele nasceu. É nele.
Ele mesmo fala algo assim espantoso dele mesmo. Ele diz assim, de novo, João registra isso, né? De novo lhes falava Jesus, e o que Jesus dizia? Eu sou a luz do mundo. E prossegue. Quem me segue não andará em trevas. Não andará na ignorância. Quem? Quem segue é Ele. Ele quem? Revelado pela Escritura. O que eu sugiro que você pense, que é possível que a gente esteja seguindo um outro Cristo. E se a gente segue um outro Cristo, a gente continua na ignorância. Por isso que ele diz, quem me segue, quem segue a Jesus? Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não seguem estranhos. Elas conhecem a minha voz, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas me seguem, porque elas conhecem a minha voz. E ele diz, aqueles que me seguem, eles não vão andar em trevas. Por quê? Não, pelo contrário, ao invés de trevas, diz ele, eles terão a luz da vida. Quem é a luz da vida? É Cristo. Onde Cristo está? Em nós. Por isso a esperança da glória. Cristo em nós. Você pode olhar os noticiários sem se assustar. Você pode se assustar com o momento da igreja. Você pode se assustar até com você. Você pode ter reações que depois, quando você cai em sobriedade, você diz, isso não é a reação de um cristão. Pode acontecer isso contigo. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que esse ciclo do Natal ele precisa ser diferente para nós. Nós precisamos nos voltar para Cristo, voltar para a luz. Sair do caminho da obscuridade, da ignorância. Porque quando ele diz de si mesmo, eu sou a luz do mundo e quem me segue não anda em trevas, se parasse aqui, a coisa já era bem implicativa para nós. Mas ele prossegue e ele vai dizer sobre nós, vós sois a luz do mundo. Aí é uma responsabilidade sobre mim, sobre você, sobre a igreja. Não é Jesus a luz do mundo? Ou somos nós a luz do mundo? Quem é a luz do mundo? Jesus ou nós? Ou nós somos o corpo dele? Se somos o corpo dele, se a cabeça é a luz, o corpo também reflete luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, até a luz que há em você vai se transformar em trevas. Isso foi o Senhor que falou. Olha como é que Isaías descortina para nós as implicações disso. João fala de andar na luz de uma forma que certamente vai falar comigo e com você agora. Ele fala de uma característica de quem é o povo da luz, de quem está na luz. Ele diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e a mensagem que anunciamos a vocês é esta. E qual é a mensagem? Que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. E depois ele diz, se dissermos que nós mantemos comunhão com Ele, mas mesmo assim continuamos a andar em trevas, nós estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. Isso é João que está falando, não é Afrânio não, tá? E depois ele diz, se porém, de fato, nós andarmos na luz, como Ele está na luz, qual é o indicador de estar na luz como ele está na luz? Qual é o indicador? Ele diz, mantemos comunhão uns com os outros. Primeiro ponto. Eu não posso dizer que estou na luz se eu não consigo ter comunhão com meu irmão. O que eu faço, pastor? Confessa a ele. Arrependa-se, confesse e deixa ele curar teu coração. Ao invés de você querer que ele cure o coração do outro que te fez mal, deixa ele curar o teu coração que permitiu que o mal do outro afetasse você. É teu coração. Vou te contar um segredo de vida. Se você quer viver bem, conviver bem, saiba quem você é. Entenda que muitas coisas que te machucam não são problemas teus, são problemas de quem falam.
Então deixa os problemas de quem falam com quem fala. Não traz para você, que senão quem adoece é você. Deixa com eles. Ah, falou isso de mim. Peraí, deixa. Aí a questão da empatia cristã, coloque-se no lugar dele. Por que ele fala isso? Por que ele age dessa maneira? Sem deixar que isso mude a tua identidade. Porque se a tua identidade sempre for refém de circunstâncias externas, você tem crises constantes de identidade. E como é que você é luz desse jeito? Então, ele vai dizer, se andarmos na luz, nós vamos manter comunhão uns com os outros. E qual é o fruto dessa comunhão uns com os outros? Ele diz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente lembra, assim, uma comparação longe com o Salmo 133, como é bom que eles vivam, que os irmãos vivem em união. Por quê? Porque ali o Senhor derrama a sua vida e a sua bênção para sempre. Então, são 4 pontos, irmãos, e eu concluo dizendo para vocês, de novo com um tom pastoral, de irmão, de pecador, como você, eu também sou. Eu digo, meus queridos irmãos, nós temos consciência de que nós vivemos tempos difíceis. Você sabe disso. Nós vivemos tempos muito difíceis. Tempos que têm nos colocado medo, preocupações futuras, elas são reais. E essas preocupações futuras, elas existem, sobretudo por conta das mudanças comportamentais que têm acontecido no nosso tempo, por conta de uma profunda crise ética da nossa sociedade, por conta de valores extremamente invertidos nos nossos dias que estão nos assustando. Irmãos, até a questão da criminalidade tem valores invertidos. Só você fazer a leitura. Só você fazer a leitura correta. Você vai ver uma reportagem, como eu estava ouvindo no rádio, eu e Tânia, eu falei, filha, eu não tenho paciência mais para ouvir isso. Porque era um programa de entrevista, e a pessoa assim, eu vou entrevistar a doutora fulana, socióloga, ela vai dizer o impacto que a operação policial produz na comunidade. Eu falei, eu não tenho paciência para ouvir isso. Eu não tenho, é uma narrativa distorcida. O que causa impacto na comunidade, você sabe quem causa impacto. Você sabe quem que impede de você receber visita. Você sabe disso. Só que a narrativa é invertida. E quando você não tem uma cosmovisão cristã, você vai nessa. Você vai nessa narrativa. Então, e tudo isso nos assusta muito. Mas, além disso, o que mais nos assusta é ver uma espiritualidade morna. É ver um cristianismo distorcido. É ver uma compreensão equivocada sobre Deus, sobre Jesus, sobre a palavra dele. É ver uma igreja desinteressada em conhecer. O que nos assusta é saber que toda essa sociedade distorcida, ela caminha em paralela com igrejas com templos lotados. Lotados, com espetáculos, gente manietada por leis denominacionais, para que as pessoas não se envolvam com o mundo. Impressionante o que se vive. Então isso tudo nos assusta. Mas entenda, este é o primeiro sermão desse ciclo da Páscoa que visa focar em Cristo. Eu quero chamar essa igreja para Cristo, no cumprimento da promessa messiânica que a gente vai lembrar dia 25 de dezembro. Eu desejo que essa igreja tenha sensatez, tenha uma espiritualidade verdadeira, entenda que em Cristo, mesmo que a gente viva tudo que a gente está vivendo, nós temos esperança. Ninguém perde a esperança se está em Cristo. Mesmo que tudo desabe ao seu lado, mesmo que caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não perde a esperança. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você sabe que Ele está contigo. Repare, Ele não fala que te livra do vale da sombra da morte. Ele também não fala que você morre no vale da sombra, você anda nele.
Por que você anda? Porque Ele está contigo. Porque o Senhor está contigo. É Ele que transforma a luz em trevas. Ele é a certeza que a Escritura se cumpre, quer queiram, quer não. Ela se cumpre. E o meu apelo, irmãos, neste primeiro sermão, é para que você que está me ouvindo, em casa ou aqui, junto comigo, vou falar alguma coisa que parece contraditória, mas não é. Mas cada um precisa analisar isso com muita honestidade e seriedade. Eu e você. O meu apelo é para que você venha para Cristo. Parece estranho o que eu estou falando, não? Esse Cristo que Isaías anunciou não é o Cristo pintado pelos interesses humanos. Não é o Cristo empresarial. Não é o Cristo da prosperidade. Não é o Cristo da sociologia. É o Deus encarnado. Esperança das nações. Igreja, volte-se para Cristo. Pastores, voltem-se para Jesus Cristo. Você não consegue enxergar a minha alma, mas ela se derrama. O apelo do Espírito Santo. E o meu apelo nesta manhã é: voltemos para Cristo. De corpo, de alma, por inteireza. Voltemos para Ele. Neste primeiro dia desse tempo litúrgico, do ciclo do Natal, renove seus votos com Ele. Fala como o salmista: Senhor, cumprirei os meus votos na presença da congregação. Renove seus votos com Ele. Votos de fidelidade, votos de santidade, votos de devoção, votos de entrega, votos de responsabilidade, de amor em primeiro lugar. Renove seus votos. Isaías estava falando dele em tempos sombrios. Procure crescer na compreensão da tua fé. Procure, se você acha que Deus está falando contigo, como está falando comigo, então procuremos crescer numa vida de oração, numa vida de devoção. Não é muita coisa aí não, irmão. Separa um tempinho do teu dia. Você não ama o Senhor? Separa um tempo do teu dia, pega a tua palavra, pega um caderninho de anotação, faça as suas anotações, ore com a Escritura, leia a Escritura, ore com a Escritura, depois você fecha a tua Bíblia, faz as tuas anotações, coloca a tua vida em oração, coloca a tua família em oração, coloca a igreja em oração, coloca o teu bairro, o teu estado em oração. Gente, eu estou pedindo o que é trivial para um crente. Renove teus votos, procure crescer na compreensão, na oração. Procure crescer na comunhão da igreja. Procure perceber, irmãos, aquilo que Paulo falou é um eco até hoje. Paulo falou algo assim, que às vezes a gente tem que ler isso muitas vezes. Um problema sério na igreja de Corinto, e alguém cometeu um mal muito severo lá, e que era digno até de ser excluído. E Paulo fala assim, olha, se há quem a perdoar alguma coisa, eu acho essas palavras simplesmente espetaculares. Se há quem perdoar alguma coisa, eu também perdoo. Eu perdoo. Ele diz para quê? É para que Satanás não ganhe vantagem alguma sobre nós. Ele diz por quê? Ele diz porque eu não ignoro os seus desígnios. Sabe qual é um grande problema nosso? A gente ignora os desígnios de Satanás e permite que ele use a nossa vida. Irmãos, aqui eu estou isento, é o texto bíblico que fala. A nossa vida tem que submeter à Escritura. Então, renove seus votos. Procure uma vida de comunhão. Se você ainda não tem força para pedir perdão a alguém que você feriu, peça esse perdão a Deus. O dia que você se sentir mais encorajado, se necessário for, você vai até esse alguém. Se esse alguém sequer soube que você fez mal a ela, então não vai nem a esse alguém. Peça perdão a Deus. Não deixe ele saber do que ele não sabia, porque você pode trazer um problema que ele não tinha contigo. Proteja o bem maior.
Você não tem força para ir. Se você não tem força para perdoar ainda, assim, cara a cara, tete a tete, perdoa pelo menos diante de Deus. Perdoa diante de Deus. Tira esse espinho da tua carne que ele inflama teu corpo todo. Tira isso, você vai se tornar uma pessoa amarga. Arranca isso do teu corpo, mesmo que depois fique com hematoma, você sabe que esse hematoma vai embora. Por quê? Porque o mal foi tirado. Você já teve um furúnculo? Você já teve uma unha encravada? Aquilo dói tanto que quando você tem o alívio, dá até vontade de ter de novo, só para você sentir o alívio de novo. Essa aí você não guarda não, tá? Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Se você está com um hematoma na tua perna, que é oriunda de uma farpa que entrou na tua coxa, e ficou vermelho, tua posterior, vermelho, tua panturrilha, pegou tua perna toda, deu íngua, você está inchado. O que você tem que fazer? Você tem que tirar a causa dessa infecção. Você tirou o mal, mas você vai continuar ainda por um tempo com íngua, com vermelhidão, com dor. Tocar você ainda vai sentir. E perdão é a mesma coisa. Quando você perdoa, você tira o mal. Mas isso não quer dizer que quando você vê aquela pessoa, você não sinta alguma coisa. Você ainda sente que o hematoma ainda está lá. Quando bate, dói. Sabe qual é a tua garantia? É que o mal foi tirado e o hematoma vai embora aos poucos. E some da tua vida. O que eu quero é que sejamos igrejas. Cresça na comunhão e cresça no compromisso evangelístico. Está vendo o mundo perdido, cheio de medo? Você tem a resposta. É Cristo. Isaías tinha a resposta. Você tem a resposta. Cristo. Então, irmãos, que o Senhor seja com o nosso espírito. Que a paz dele seja sobre todos nós. Bendito Deus, nós oramos a Ti. Todos nós aqui nos encontramos em algum ponto dessa exposição bíblica. Reconhecemos muito bem o contexto no qual Isaías profetizou essas coisas. Os oráculos do teu profeta, eles são vivos hoje. Ele que repreende os deslizes do seu povo na época, de certa forma, nós vemos os mesmos deslizes hoje. Ele que traz uma esperança apontando para algo que ele não sabia quem nem quando, nós também agora somos direcionados para esse algo que nós sabemos, só que nós sabemos quem e quando. Sabemos que é Jesus de Nazaré. E sabemos que o tempo foi quando a Virgem deu à luz. E o Criador chorou nos braços da criatura. Sabemos disso. Que nossas vidas sejam devotas a Ti, Senhor. Que haja aqui pessoas convertidas, mentes transformadas, corações trabalhados pelo Teu Espírito, casas santificadas, gente comprometida. É o ciclo do Natal. Que o Cordeiro de Deus seja exaltado no nosso meio. É a nossa oração. Olha para essa igreja, Senhor. Olha para todos nós aqui. É uma pequena igreja que temos crianças e adolescentes que estão aí sendo bombardeados por essa geração. Muitos pais que já perderam a mão, não sabem nem o que fazer mais. Ó Deus, a Tua igreja ainda é a luz do mundo. A Tua igreja ainda é o sal da terra. A Tua igreja ainda é o luzeiro Teu no meio de uma geração perversa e perdida. Levanta-nos, aviva-nos, cada um de nós, e nós também como igreja local. Venha nos dar sede de Ti, desejo de Te louvar, desejo de ouvir a Tua palavra, desejo de orar a Ti, colocar esperança em Ti,